31 de outubro de 1938 e 31 de outubro de 1517. O que essas duas datas têm em comum? A primeira fala do aniversário de Pontalina, Goiás, emancipação, 84 anos. E a segunda data, de 1517, fala da Reforma Protestante, mas no mesmo dia, no mesmo mês, 31 de outubro. E a Reforma Protestante, ela abençoou a cidade de Pontalina, abençoou o mundo, porque os benefícios que nós recebemos, até hoje o mundo recebe os benefícios da Reforma Protestante, que trouxe um desenvolvimento não só na religião, mas também na cultura dos povos, nas artes, na ciência, na educação, na saúde, na política. Só para citar um exemplo, na educação, o ensino antes era só para o clero e a corte. A partir da Reforma Protestante, as pessoas foram tendo acesso à educação, escolas públicas foram sendo feitas e construídas em toda a Europa para que o povo pudesse aprender a ler e escrever. Porque o que adiantaria a tradução da Bíblia, que veio com a Reforma Protestante, a tradução da Bíblia para o inglês, o espanhol, o alemão, o português, o francês? O que adiantaria a tradução da Bíblia se o povo não saberia ler? Então, escolas foram feitas para que as pessoas pudessem ter acesso à leitura da Palavra de Deus também. E os reformadores, eles trouxeram, destacando pelo menos 5 pilares. Primeiro, somente a graça, salvação somente pela graça. Segundo, somente a fé em Cristo Jesus. Terceiro, somente a Bíblia como a única regra de fé e prática. Quarto, somente Cristo, salvação somente por meio do Senhor Jesus Cristo. E quinto, somente a Deus toda a glória. Só dele é digno, só Deus é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor, de toda adoração. Assim, Martim Lutero, agostiniano, em sua luta por conseguir a justificação e a paz com Deus por meio das penitências que ele fazia e não conseguia, ele descobriu na leitura da Bíblia, no livro de Romanos, que a justificação é pela fé, não por obras da lei. A partir daí a sua vida muda totalmente e Martim Lutero encontra a paz com Deus que ele tanto buscava, que ele tanto queria. Ele se aprofunda então no estudo das Escrituras Sagradas e lendo a Bíblia cada vez mais ele vai se entusiasmando e ele se levanta contra os erros da Igreja Católica Romana na época e afixa na porta da Igreja de Wittenberg, na Alemanha, as famosas 95 teses protestando contra os erros da Igreja. O movimento da reforma foi crescendo, né? E os reformadores então foi anunciando a verdade da Bíblia em toda a Europa e tendo como um dos principais nomes João Calvino, que foi uma mente brilhante na Reforma Protestante, escreveu as Institutas, conhecida como as Institutas de Calvino, que foi uma sistematização das doutrinas bíblicas. Ele também escreveu vários comentários da Bíblia, de quase todos os livros da Bíblia, somente o livro de Apocalipse que não. E assim a Reforma Protestante chegou até os nossos dias, completando 505 anos. E o lema dos reformadores era: Igreja Reformada sempre se reformando. Em nossos dias nós também precisamos de voltar às Escrituras, à Palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Romanos capítulo 5, versículo 1, para citar aqui a justificação, a doutrina da justificação pela fé. A Palavra de Deus diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação é obra de Deus, não é obra do homem, não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras. A justificação é uma obra de Deus que Ele dá
a todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. O erro de Adão e Eva, além de pecarem contra Deus, foram tentar se auto-justificar, ou tentar apagar ou esconder o seu pecado, através daquelas folhas que eles fizeram, representando ali a religiosidade ou as obras do homem, que não resolve o nosso problema. Não tente se auto-justificar, nós precisamos da justificação que vem de Deus. E assim, o que é justificação, afinal de contas? É o ato de Deus pelo qual Ele nos declara justos no seu tribunal, justificados. Em outras palavras, Deus anula as nossas culpas mediante os méritos de Cristo, que morreu em nosso lugar, conforme Romanos capítulo 3, versículos de 21 a 28 e Romanos 5, 8 também, que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E também esse texto de Romanos 5, 1 fala do meio da justificação. Justificados, pois, mediante a fé. O meio pelo qual nós recebemos essa justificação é pela fé. Não por obras da lei, não por méritos humanos, mas pela fé em Cristo, pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo Jesus. E o resultado da justificação é a paz com Deus. A paz que nós tanto desejamos e ansiamos e queremos. Somente através de Cristo nós podemos receber essa paz. Porque essa paz teve um alto preço. O preço que foi pago lá na cruz, os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus. Nós que estávamos em guerra contra Deus, inimigos de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz, veio nos trazer a paz quando eu e você abraçamos a Cristo, confessando a Ele como nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Amado Deus, querido Pai, te agradecemos pela justificação, pela fé que nos dá a paz com o Senhor, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Deus, esta pessoa, Deus, que me ouve, a sua família, que a tua graça alcance o seu coração, trazendo, ó Deus, a paz e a fé que só o Senhor pode nos dar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cidade de Pontalina, que Deus abençoe pela Reforma Protestante, graças a Deus, em nome de Jesus.